A cibersegurança é, no fundo, um grande jogo de xadrez digital. E hoje vamos olhar para uma jogada que pode ser o checkmate, a escalada de privilégios. É basicamente a tática que pega numa pequena brecha e a transforma no controle absoluto de um sistema. Então, o que é isso exatamente? Basicamente, a escalada de privilégios é o processo em que um atacante, que entra no sistema com permissões superlimitadas, pensem num utilizador comum, sem grandes poderes, consegue encontrar e explorar uma falha para se tornar, vá lá, o dono do sistema, o rei do castelo. Ele consegue o acesso mais alto possível, o que chamamos de administrador ou root. E o ponto-chave é mesmo este: é uma transformação de poder. A pessoa passa de uma posição em que mal consegue ler uns ficheiros para uma em que pode apagar, modificar, enfim, controlar absolutamente tudo no sistema. É uma mudança brutal. Ok, para entendermos bem esta batalha, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos ver as armas do atacante, como as falhas no kernel e os erros de configuração. Depois, qual é o objetivo final dele e, claro, vamos terminar com a perspectiva da defesa, ou seja, como é que se constroem as fortalezas para proteger tudo isto. Vamos então à primeira tática do atacante, que é mirar diretamente no coração do sistema operacional, o kernel. É isso. O kernel é tipo o cérebro do sistema operacional. Ele manda em tudo. E o mais interessante, ou assustador, é que se um atacante descobre uma falha aqui, neste cérebro, todas as outras barreiras de segurança, tudo o resto, deixa de importar. É um atalho direto para o controle total. Game over. E temos um exemplo clássico disto que ficou super famoso. A vulnerabilidade Dirty Cow. Ela afetou uma versão específica do kernel Linux que não tinha sido atualizada e permitia que um utilizador local, sem privilégios, conseguisse escrever em ficheiros que deviam ser só de leitura. Pensem no perigo disso. E o mais assustador nisto tudo é que para explorar esta falha não era preciso ser um gênio da programação. Já existiam ferramentas automáticas como o Metasploit, com módulos prontinhos a usar, tipo este, o Linux Local Dirty Cow. Ele fazia o trabalho todo, o que tornou um ataque que parece super sofisticado, na verdade acessível a muito mais gente. Ok, agora vamos passar para outro tipo de ataque. Nem sempre a culpa é do software. Muitas vezes os atacantes exploram erros simples, coisas que foram esquecidas na configuração do sistema. A falha humana às vezes é tão ou mais perigosa que um bug no código. E aqui o foco vai para dois suspeitos do costume. Os cron jobs, que são basicamente tarefas agendadas, scripts que correm de tempos a tempos, e os binários SUAD, que são programas com permissões especiais. Ambos são funcionalidades normais e úteis, até que alguém as configure mal. Aí tornam-se portas abertas. E este cenário aqui ilustra o perigo na perfeição. Imaginem, há uma tarefa de backup que corre com privilégios de root. Só que, por um erro de configuração, o script que essa tarefa executa pode ser alterado por qualquer pessoa. O que é que um atacante faz? É simples. Vai lá, substitui o script de backup por código malicioso e espera. Na próxima vez que a tarefa correr, puf, o sistema acabou de lhe dar um acesso de root. E o tal do SUID, o que é isso? Bom, é uma permissão especial. Ela permite que um programa corra com os poderes do seu dono, que muitas vezes é o root, em vez de correr com os poderes da pessoa que o está a executar. É útil, por exemplo, para permitir que um utilizador normal mude a sua própria password. Mas, como vamos ver, também pode ser uma porta escancarada para problemas. O processo do atacante aqui é quase uma receita. Primeiro, ele faz uma busca por todos os programas que têm essa permissão especial. Depois, analisa a lista e procura um que seja vulnerável, como uma versão antiga da ferramenta Nmap. E, por fim, explora essa vulnerabilidade para conseguir um shell de root, que é, no fundo, ter uma janela de comandos com controle total da máquina. E vejam só a simplicidade disto. Neste caso específico, bastava escrever .shell dentro do modo interativo de uma versão antiga do Nmap. Era só isto, a ferramenta era enganada, pensava que ia executar um comando interno, mas na verdade estava a abrir uma porta para o atacante com todos os privilégios de root. Certo! O atacante conseguiu acesso de root. Missão cumprida, certo? Errado! O trabalho dele ainda não acabou. Na verdade, o verdadeiro objetivo começa agora mesmo. Conseguir entrar na primeira máquina é só o começo. O objetivo real é, primeiro, garantir que não perde esse acesso. E mais importante, usar essa máquina como um trampolim para saltar para outras dentro da mesma rede. É o que se chama de movimentação lateral.
E ter acesso root é como ter a chave do cofre principal do sistema. De repente, o fecheiro /etc/shadow, que guarda as passwords de toda a gente de forma cifrada, fica à vista. O fecheiro /etc/wd toda a gente pode ver, mas o shadow, esse é a joia da coroa. Com estes hashes na mão, que são as passwords codificadas, o atacante usa ferramentas superpotentes como o John the Ripper ou o Hashcat para tentar descobrir as passwords originais. E acreditem, passwords fracas são descobertas em segundos. E cada password descoberta é uma nova chave para outra conta e, quem sabe, para outro sistema na rede. Ok, já vimos o lado do ataque, agora vamos virar a mesa e olhar para a perspectiva da defesa, porque para cada tática de ataque há, ou devia haver, uma estratégia de defesa. E esta tabela resume bem esta batalha. Vejam só, contra uma falha no kernel. A defesa parece simples, mas é vital. Manter os sistemas atualizados. Contra erros de configuração, a regra de ouro é o princípio do menor privilégio. Ou seja, dar a cada coisa só as permissões de que ela precisa e nada mais. E para proteger as passwords, vigilância constante. É preciso saber quem anda a mexer nos fecheiros importantes. E aqui vemos bem o contraste, quase um cabo de guerra de ferramentas e filosofias. De um lado, o atacante com o Hashcat a tentar partir a porta à força. Do outro, o defensor com algo como o Selenix, que é como criar uma jaula de segurança à volta de cada programa, com regras super restritas que limitam o estrago que ele pode fazer, mesmo que esse seja comprometido. E para fechar, é importante refletir um pouco sobre a natureza disto tudo. A cibersegurança é um desafio constante. Não há uma bala de prata, uma solução que resolve tudo para sempre. E por isso, a ideia-chave para quem defende um sistema é esta. Segurança não é um produto que se compra e instala. É um processo contínuo que exige monitorização constante, auditorias rigorosas, manter tudo atualizado e, acima de tudo, nunca esquecer a tal filosofia de dar apenas as permissões que são absolutamente essenciais. Bom, esta análise mostrou-nos o campo de batalha, as armas do atacante e os escudos da defesa. A questão que fica no ar para todos nós é, agora que conhecemos as regras deste jogo de xadrez, qual devia ser o próximo movimento para realmente fortalecer as defesas de um sistema?